Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. O som é bom. Como é bom estar aqui com você nessa noite. Privilégio que o Senhor nos deu. Amém. Como é importante essa comunhão, como é importante estarmos aqui. Como é importante estarmos nesse encontro. Amém. Isso é mais que uma reunião, isso é um encontro. Amém. O Espírito Santo de Deus proporcionou para nós essa noite. Que estejamos ligados, amém. Estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Nosso coração assim não esteja endurecido, mas a gente tenha discernimento, liberdade, sabe? Não crie resistência ao Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem algo para ministrar no nosso coração, Deus tem algo para ministrar a sua vida, já está ministrando, na verdade. Desde quando começou o culto, Deus está falando, o Espírito está se movendo, amém? Nós queremos no mover do Espírito, nós queremos no agir dEle neste lugar, e como Ele quer ministrar aos nossos corações. Não esteja assim atento, com os ouvidos abertos assim, para aquilo que o Espírito quer ministrar sobre a sua vida, um coração aberto, com os pensamentos assim abertos, mesmo para tudo aquilo que Deus quiser falar e ministrar sobre a sua vida, você possa receber em nome do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, obrigado. Lucas no capítulo 4. A partir do verso 14. Aleluia. A gente vai ler até o verso 21. Lucas 4, do verso 14 até o verso 21. De uma noite especial, a gente celebra a nossa ceia, a gente traz as nossas ofertas de primícias, assim, o nosso alimento, a gente divide o pão, a gente traz aqui, está bonita a cesta básica, hoje eu gostei, dessa vez eu gostei. Amém, glória a Deus. É desse nível aqui para cima, tá, gente? Amém, em nome de Jesus. Contrário, amados? Amém. Palavras do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, escrito por Lucas. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Amém. Pai, ministra os nossos corações a Tua palavra, e é somente isso nos basta, Deus, a Tua palavra ministrada na autoridade, na unção, no poder do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Que Teu Espírito venha ministrar a nós, que Teu Espírito venha falar conosco, venha falar a nós nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Jesus, aleluia.
O relato de Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, vai voltar para a sua cidade, para Galiléia. Então isso indica que ele estava na Judéia. A gente lembra que lá ele foi batizado, ele vem de ser batizado por João, e depois de ser levado pelo Espírito ao deserto e ser tentado, e depois quando volta do deserto, depois de 40 dias e 40 noites, depois de ter vencido as tentações, e de ter liberado a palavra, expulsado o diabo, o Satanás, que o tentava, ele vem agora fortalecido pelo poder do Espírito Santo, testemunhando e falando a respeito do reino de Deus, dizendo, é chegado o reino de Deus, portanto, vocês precisam se arrepender. É necessário arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre nós. Então ele está perto de você, ele está próximo de você. Então você precisa, para entrar nesse reino, arrependimento. E arrependimento não é um remorso, arrependimento é reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós, da obra redentora de Deus, e isso nos toca e nós damos uma resposta à graça de Deus sobre nossas vidas. Arrependimento é responder ao amor de Deus, é trazer uma resposta ao amor de Deus, a trazer uma resposta a essa graça, o reconhecimento do perdão liberado de Deus para nós, para nossas vidas. Portanto, o reino de Deus é chegado e eu preciso dar uma resposta a esse reino. Esse reino que é estabelecido a partir do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo derramado, da cruz do Calvário, do sangue derramado, de uma nova aliança, do Espírito derramado sobre nossas vidas, do Espírito Santo que habita em nós. A gente precisa dar uma resposta a Deus, desse reino que é chegado a nós. Por isso que Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino. É o teu reino na minha vida, é o teu reino sobressaindo sobre a minha vida, é o teu reino sendo ministrado através da minha vida, é o teu reino sendo revelado a partir da minha vida. Então venha, Senhor, o teu reino, é a tua vontade sendo conhecida a partir de nós, a igreja do Senhor, o povo santo de Deus, a família de Cristo. Mas isso só é possível porque o Espírito Santo foi liberado sobre a igreja, o Espírito Santo foi derramado, e é nessa unção, é nesse poder, é sobre essa autoridade que a gente precisa viver e precisamos direcionar a nossa vida, cada dia mais, cada vez mais, e com o passar do tempo é necessário que intensifique mais a influência do Espírito Santo na nossa vida, a influência do Espírito Santo em nós. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, e muito mais, precisamos aprender a ouvir e obedecer, e colocar em prática aquilo que Ele nos manda fazer, aquilo que Ele nos orienta a fazer. É necessário, é importante, é essencial. Não é possível viver uma vida relevante, que revele o reino de Deus, sem viver pelo mover do Espírito Santo, sem estar no mesmo movimento do vento do Espírito Santo. Porque Deus se move, sempre se moveu, o Espírito Santo de Deus está em movimento, Ele não para, o nosso Deus não para, o nosso Deus trabalha o tempo todo. O nosso Deus, enquanto nós dormimos, Ele vai abençoando a nossa vida, Ele ainda está movendo as suas mãos, Ele ainda continua em movimento. A gente pode dizer que não percebemos, a gente pode dizer que não entendemos, a gente pode até dizer que, olha, eu não consigo ver, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus está em movimento. O Espírito Santo de Deus se move, desde a criação, o que se fala é que o Espírito Santo de Deus se move, desde o início, o primeiro relato de Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo, e a gente precisa, como aqueles que são servos, que querem seguir a Cristo de perto, que querem andar como Ele andou, que querem viver como Ele viveu, que querem
alcançar aquilo que Ele prometeu para nós, a plenitude de andar com Deus, nós precisamos entrar nesse movimento do Espírito Santo, nós precisamos perceber esse movimento. No deserto o povo se movia durante o dia pela nuvem, e durante a noite pela coluna de fogo. Então, conforme o movimento que Deus fazia, era o movimento que eles seguiam. Então, quando Deus parava, eles paravam, quando Deus se movia, eles se moviam. A nossa vida precisa ter essa referência, de se mover conforme a vontade e o Espírito de Deus. E a gente vê aqui que o ministério de Jesus na terra, sempre foi conduzido pelo Espírito Santo, porque a gente lê em Filipenses, que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Paulo nos traz essa revelação, que Jesus esvaziou de sendo Deus, não usou dessa prerrogativa diante dos homens, mas se fez homem, e habitou entre nós. Ou seja, Jesus sendo Deus, não usou a prerrogativa de ser Deus, para se estar acima de nós, mas Ele se sujeitou a tudo que eu e você estamos sujeitos como homens. Então Jesus sentia dor, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus se cansava, Jesus tinha sentimentos, Jesus chorava, Jesus sorria, Jesus tinha compaixão, Jesus tocava, Jesus era tocado. E sempre quando Ele tocava ou era tocado, alguma coisa diferente acontecia. Mas Ele se movia pelo Espírito Santo. Falar do ministério do Senhor Jesus, não dá para excluir a ação do Espírito Santo, porque mesmo sendo homem, não usando da prerrogativa de ser Deus, mas estando na terra como homem, Ele manteve a comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Portanto, a gente vê o Espírito Santo no anúncio, no nascimento de Jesus, gerando Jesus no ventre de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Foi a palavra do anjo para Maria. E foi isso que aconteceu, desceu sobre ela o poder do Espírito Santo, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, ao único Filho de Deus, ao unigênito Filho de Deus, primogênito, porque Jesus gerou, através da sua vida, mais filhos para Deus. O unigênito que se torna primogênito, porque ele se entrega e ele se dá. Quando ele é batizado, o que se vê sobre ele, o testemunho que João Batista dá, é que ele vê o Espírito de Deus sobre Jesus. E ouve a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado. E o Espírito conduz Jesus ao deserto. É o Espírito que conduz Jesus. E agora Jesus, quando volta do deserto, volta cheio do Espírito Santo. E tudo que Ele faz por meio do poder do Espírito Santo. Por isso Ele diz à igreja: eu não vou deixar vocês sozinhos, e é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vocês. Mas vocês não estarão órfãos, vocês receberão poder. Vocês receberão o Espírito Santo, e Ele vai conduzir vocês em toda a verdade, Ele vai fazer vocês lembrar as palavras que eu tenho dito, Ele vai ser a minha presença na vida de vocês, Ele vai habitar com vocês, vai estar em vocês, porque agora vocês o conhecem estando com vocês, mas nesse tempo Ele não estará com vocês, Ele estará em vocês, o Espírito de Deus em nós. E somente pessoas cheias do Espírito Santo podem mudar o mundo, podem mudar a história de uma sociedade, podem mudar a história de uma família, podem mudar a história de um bairro, podem mudar a história de uma cidade, podem mudar a história de uma nação. Pessoas cheias do Espírito Santo podem mudar o ambiente onde eles estão. Porque é o poder do Espírito Santo, porque é a ação do Espírito Santo. Jesus, quando entra na sinagoga, e é lhe dado o livro do profeta Isaías, ele abre lá, Isaías 61, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar aos cativos que os cativos serão soltos, liberdade aos cativos, visão aos cegos, libertação dos oprimidos. Eu venho trazer as boas novas, mas eu não venho trazer sozinho, eu venho pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Paulo fala em suas cartas que quando ele foi pregar, quando ele foi ministrar, ele não foi com o poder de persuasão humana, ele não foi com palavras de conhecimento humano, ele não foi usar argumentações humanas, não foi isso que converteu as pessoas por onde ele passava, não foi sua capacidade de argumentar, não foi sua teologia bem fundamentada, foi o poder do Espírito Santo, foi a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Por isso a gente precisa do Espírito Santo de Deus, e de buscar cada vez mais, ser influenciado por essa presença, considerar essa presença todos os dias da nossa vida, levantar clamando por essa presença, deitar pedindo, vem comigo Espírito Santo de Deus. Quando eu acordar, eu quero acordar com o Senhor do meu lado, quando Ele me levantar e quando eu ir para o que eu tenho que fazer, para o trabalho, para a escola, para qualquer outro lugar onde eu tenho que ir, eu vá pelo Teu Espírito Santo, eu vá guiado pelo Senhor, eu vá com o Senhor, eu esteja com o Senhor. Isso precisa ser o nosso clamor, isso precisa ser o clamor da igreja, porque é o Espírito Santo que traz para nós identidade. O Espírito de Deus está sobre mim. A igreja hoje tem que testemunhar isso que Jesus testemunhou e testificou, isso que Ele disse, olha, se cumpre isso na minha vida hoje, vocês estão vendo se cumprir, os sinais mostram que o Espírito de Deus está sobre mim. A igreja precisa da mesma forma dizer para o mundo, olha, o Espírito de Deus está sobre nós. E hoje se cumpre essa profecia do profeta Isaías da minha vida. A gente precisa clamar para ter essa ousadia de dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, está se cumprindo isso hoje aqui. Essa profecia do profeta Isaías se cumpriu com Jesus, e agora se cumpre na minha vida, porque Jesus liberou o seu Espírito sobre mim, e Ele disse, vocês receberão poder. Então fiquem em Jerusalém, o Espírito vai ser derramado, vocês receberão, o Espírito Santo virá sobre vocês. Quando Jesus está com os seus discípulos, antes de subir ao céu, Ele sopra sobre eles, e diz, recebam o Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, com vocês, essa unção agora está sobre vocês. Então o Espírito de Deus está sobre vocês, e está numa condição de autoridade, está numa condição de domínio, está numa condição de influência, de direcionamento. Então o Espírito Santo de Deus está sobre nós, está sobre a sua vida, amém? E em nome de Jesus, hoje se cumpre isso, se cumpre a profecia do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus sobre nós, e isso mostra para nós identidade, propósito, comprometimento, responsabilidade, e ter o Espírito de Deus em nós implica tudo isso. Primeiro vai implicar o Espírito de Deus sobre mim, vai implicar identidade, relacionamento. Eu preciso cada dia dessa presença, é essencial para a minha vida, é mais essencial do que tudo, de qualquer outro relacionamento. Tem relacionamentos que são super importantes na nossa vida, são essenciais para a nossa vida, os relacionamentos com nossos pais, relacionamento com o nosso cônjuge, relacionamento com nossos filhos, relacionamento com nossos irmãos, todos eles são importantes, mas todos eles precisam passar pela relação com o Espírito de Deus, todos eles precisam ser direcionados, ser orientados pela relação nossa com o Espírito de Deus, porque a nossa relação com Deus é que precisa dirigir todas as outras nossas relações, amém, gente? Precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus,
em tudo, inclusive no relacionamento. Ele liberou sobre nós uma identidade, um testemunho que o Teu Espírito Santo traz por nós. Somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então agora nós temos um relacionamento com Deus, nós falamos com Ele, Ele nos ouve. Nós clamamos a Ele, Ele vem sobre nós. Nós pedimos a sua presença e Ele vem. Jesus disse: peçam e vocês vão receber. O Pai tem prazer em dar o seu Espírito. Aquele que pediu, se os seus filhos pedirem, o Espírito, Ele dará o Espírito Santo. A coisa boa que o Pai nos quer dar, o alimento que o Pai quer oferecer, é o seu Espírito sobre nós. Então essa presença que nós clamamos e queremos ter na nossa vida, porque é isso que transforma a nossa natureza, isso é que transforma a nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus, é o que muda. Obedecer regras, obedecer mandamentos é extremamente importante, mas sem o Espírito de Deus é impossível ser transformado somente pela obediência de regras. Paulo escreve isso aos Gálatas, ele diz: olha, é muito boa as regras, ela tem até aparência de piedade, mas elas não são poderosas para transformar a vida. O que transforma a vida é a liberdade no Espírito de Deus, é o fruto do Espírito sendo gerado na nossa vida, porque contra o fruto do Espírito não há lei. Porque se eu não preciso de uma lei que me diga que eu não posso matar, se o fruto do Espírito é gerado na minha vida, se o amor dele é gerado em mim, eu não preciso que alguém me diga não mate, eu não preciso de uma lei que me diga não pode matar, não pode roubar. O Espírito de Deus está sobre mim, me dizendo já, me fazendo amar, e se eu amo, eu não faço mal ao meu irmão, ao meu próximo. Se eu amo, eu não ajo com dolo no meu próximo. Por isso é necessário que a gente cada vez mais seja influenciado por esse Espírito, porque é uma questão de natureza, é uma transformação de natureza, é o Espírito de Deus em nós, para nos transformar, para mudar quem somos, para trazer o perdão e a graça de Deus em nós, e nos dá uma nova identidade. O que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, é uma questão de natureza, é um nascer de novo, é um novo nascimento, é ser nova criatura, agora não nascido da carne, mas nascido do Espírito, nascido não da vontade do homem, mas nascido da vontade de Deus. E todos nós precisamos viver, compreender, entender, viver esse novo nascimento, porque talvez somos gerados por uma ideia, por uma relação do nosso pai com a nossa mãe, e eles disseram: nós queremos ter um filho, e vamos trabalhar para que isso aconteça. E eles se amaram, e aí nós nascemos, somos gerados, talvez por uma vontade. Alguma irmã que não podia ter filhos orou, e Deus deu a ela, concedeu um filho. Só que agora, os nossos filhos e nós mesmos precisamos ser transformados num novo nascimento, não nascido da vontade dos nossos pais, mas nascido da vontade de Deus agora, pelo Espírito de Deus. Portanto, uma vez geramos filhos pela nossa vontade, agora nós precisamos orar, para que eles sejam gerados pela vontade de Deus, que não sejam só nossos filhos, sejam filhos de Deus em primeiro lugar, antes mesmo de serem nossos, antes mesmo de ser para nós, que eles sejam filhos de Deus. Então é uma questão de natureza. Ele me ungiu, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, isso me dá identidade, isso me traz um relacionamento, isso me traz um comprometimento, um compromisso com Ele, um selo, um pertencimento, uma consciência de pertencimento, de que eu pertenço a Deus, de que eu sei a minha origem, de que eu sei para onde vou. Traz para mim uma relação de natureza, mas traz para mim também, agora Ele me ungiu, então Ele me deu capacidade, Ele me deu autoridade, Ele me deu condições. A unção dEle está sobre a igreja dEle, a unção dEle está sobre a igreja de Cristo, a unção do Espírito está sobre a igreja do Senhor, está sobre a minha e sobre a sua vida. Então nós somos capacitados pelo Espírito de Deus para pregar, é o Espírito de Deus em nós,
capacitando a nossa vida. Portanto, não é pelo poder do homem, não é pela força humana, não é na força do nosso braço, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E talvez isso que a gente precisa entender para trazer paz ao nosso coração, porque talvez a gente está tentando tanto com a nossa força, estamos só se cansando. A gente faz e se cansa, porque acha que é com o nosso braço que a gente vai conseguir conquistar. Deixa eu trazer uma palavra que trazia descanso ao seu coração, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. O que a gente precisa é só estar à disposição, dizer: eis-me aqui, o Senhor me ungiu, então eu estou capacitado, porque é Ele que vai na frente, Ele que vai garantir os resultados, Ele que vai direcionar todas as coisas, é no poder dEle, é pela unção dEle, é pela autoridade que Ele me deu. E a gente precisa viver e reconhecer a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Ele tem autoridade, Ele tem poder, o Espírito Santo está sobre Ele, o ungiu, e agora Ele nos ungiu com o seu Espírito Santo, nos dando também autoridade. Em um certo momento Jesus chega para os seus discípulos: eu dou vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, vão até as vilas, expulsem os demônios, curem os enfermos, anuncie que é chegado o reino de Deus. Eu estou dando a vocês autoridade. E só pode delegar autoridade aquele que tem autoridade, só pode ministrar poder aquele que tem poder. Jesus recebe o poder do Espírito Santo, o Pai libera sobre ele todo o poder. Ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Foi dado por alguém que é mais poderoso, foi dado por aquele que tem todo o poder. O centurião romano chega até Jesus: eu sei que o Senhor tem autoridade, portanto basta uma palavra para o meu servo ser curado. Eu reconheço a autoridade, eu sei o que é ter autoridade. Eu tenho autoridade aqui, porque Roma me deu essa autoridade. O César assinou o decreto me dando autoridade sobre algumas pessoas, e eu delego autoridade, porque eu tenho autoridade para delegar essa autoridade sobre algumas pessoas. Então eu digo: ele vai, e ele faz, porque eu dou a eles condições de fazer, eu dou a ele autoridade para que execute tal tarefa. E ele chega para Jesus e diz: eu sei que o Senhor tem essa autoridade. Alguém te deu essa autoridade? Na verdade eu sei quem te deu essa autoridade, o Pai deu essa autoridade a você. Então você tem autoridade para expulsar a enfermidade, para curar o enfermo, e a autoridade basta a sua palavra dizer, e ele será curado. Pedro compreendeu a autoridade de Jesus, porque depois que ele tenta pescar e não consegue nada, de manhã Jesus está ali ministrando sobre a vida dele, ele está exposto à palavra de Deus, e Jesus disse: vai até o mar e lance a rede novamente. E Pedro vai dizer: o Senhor tem autoridade, eu vou por causa da sua autoridade. Eu passei a noite inteira e pesquei, tentei na minha força, não consegui, mas agora estou indo porque é uma palavra liberada sobre a minha vida, essa autoridade, eu reconheço essa autoridade. Então, porque o Senhor falou, porque o Senhor disse, eu posso ir fazer, eu posso ir lançar a rede, porque é o Senhor que ordenou, e a autoridade está no Senhor, e agora foi liberada para que eu possa fazer, para que eu possa pescar. Tanto a nossa pesca só vai ser bem sucedida quando Deus liberar, dizer vai, aí ele pode ir. Por isso nós precisamos ouvir do Espírito Santo de Deus. Ele me ungiu, ao som dele, capacidade, autoridade para pregar boas novas. Ele me ungiu e me deu um propósito. Ele me ungiu e me deu um compromisso, uma responsabilidade. Ele me indicou o caminho, uma direção. Sou ungido para pregar, dizer para as pessoas que há um ambiente de liberdade no Senhor para a vida delas. As pessoas que estão presas, estão cativas, estão dominadas por espíritos malignos, estão dominadas pelas circunstâncias, estão dominadas pela tristeza, estão dominadas pela angústia, estão dominadas pela culpa, estão dominadas pelo pecado. Tenho que dizer para elas que há uma liberdade que chegou para a vida delas, e o Espírito Santo está sobre a igreja para que ela possa pregar para essas pessoas e dizer para elas: há uma liberdade para os cativos, então venham até o Senhor Jesus.
os que estão cativos, os que estão oprimidos. Há uma palavra de liberdade, foi liberada com autoridade sobre a sua vida, para te libertar. Então eu, como igreja do Senhor, preciso anunciar essa liberdade, preciso anunciar a liberdade aos cativos, preciso anunciar que aqueles que estão em trevas vão enxergar, eles podem ver a luz novamente, que não é uma vida de trevas que eles foram chamados para viver, mas uma vida que resplandece a luz, e a luz, ela sobressai sobre as trevas, ela dissipa as trevas. Anunciar a liberdade aos cativos, aqueles que são oprimidos, aqueles que estão oprimidos por forças malignas, eu preciso anunciar para eles, e não só anunciar, foi dada autoridade para que o demônio seja expulso. A gente precisa entender uma coisa, irmãos, o demônio não sai, ele é expulso. Não espere o demônio sair, expulsa ele. Porque enquanto você estiver achando o demônio vai sair, ele não vai sair, ele precisa de uma ordem para sair. Ele é expulso. Várias pessoas chegaram até Jesus, Jesus expulsou o demônio. Não é que chegaram até Jesus e saíram. Aliás, quando viram Jesus, o que você veio fazer aqui? Deixa a gente quieto, por que você veio me atormentar? Eles não saíram, só saíram depois que Jesus mandou sair. Só saíram depois que Jesus expulsou. Lembra do gadareno? Possuído por uma legião, e a legião, o que você veio fazer aqui? Nos atormentar, Senhor, antes do tempo. Mas não saiu do homem. Jesus sai. Quando Jesus dá a palavra, expulsa, ele sai. Talvez você tenha visto vida sendo oprimida na sua casa, na sua família, e está esperando o demônio sair. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai sair, você vai ter que ir lá expulsar. Amém? Amém? É preciso expulsar, é preciso repreender, é preciso dar uma ordem. Existem momentos que a gente está orando no nosso devocional, existem momentos que a gente está fazendo o nosso devocional com Deus, mas existem momentos que a gente entra em batalha, existem momentos que a gente se levanta em batalha, para expulsar o mal, para expulsar o demônio. Então, se você identificou movimentos de espíritos malignos, movimentos que não são naturais, identificou, expulsa o demônio, em nome de Jesus. Você recebeu unção e autoridade para expulsar, para pregar as pessoas que elas estão, os oprimidos, que eles têm liberdade. E quem vai levar essa liberdade? A igreja do Senhor, que avança, e as portas do inferno não registrem sobre ela. Portanto, se há demônios oprimindo até mesmo os seus pensamentos, expulsa, hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oprimindo o seu coração, oprimindo a sua vida, oprimindo a sua família, oprimindo a sua casa, expulsa em nome de Jesus. Dá uma ordem a eles agora, em nome do Senhor Jesus, expulsa. Mais uma vez, para você entender, demônio não sai, demônio é expulso. Demônio é expulso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. O Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu para proclamar. Nos deu um propósito, nos deu uma orientação. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu legitimidade, e Ele nos deu capacidade, amém? Para viver segundo a orientação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a mover no sobrenatural, amém? É a autoridade, é aquele que nos conduz na autoridade que Ele nos dá, na unção que Ele nos dá, para mover no sobrenatural. É pela autoridade dEle. Quando Pedro está no barco, ele identifica Jesus, ele diz: mestre, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. E Jesus libera a palavra sobre ele: vem, pode vir, anda sobre a mesma superfície que eu ando, anda com a mesma autoridade que eu ando, pisa nos mesmos ambientes que eu piso, move no sobrenatural da mesma maneira que eu me movo, move na mesma autoridade com que eu me movo, sobre todas as coisas, sobre a natureza, move acima daquilo que é natural, no sobrenatural.
Aí Pedro vai e pisa. Aí pisa na água e vai andando. Até que o momento ele fraqueja na sua fé. E Jesus repreende ele, por que ele fraquejou e começou a afundar, leva ele para o barco, e diz, você é um homem de pequena fé, que negócio é esse? Mas por que Jesus repreende um homem que andou sobre as águas? Quem de nós teria coragem de pedir uma experiência dessa para Jesus, no meio da tempestade? Pedir, então deixa eu andar sobre as águas também. Talvez a falta de fé de Pedro não era a falta de fé em Jesus, ou no que Jesus pode fazer, mas era talvez a falta de fé de alguém que se sente tão distante do que Jesus é, que não acha que tem autoridade para fazer aquilo que Jesus faz. Só que essa autoridade não é garantida pela nossa condição humana de ser, mas é pela condição que Jesus nos coloca para ser, mas é pela nossa condição em Deus. Portanto, é possível sim andar sobre as águas, é possível sim andar sobre as tempestades, é possível sim alcançar níveis mais altos de relacionamento e de caminhada com Cristo, e de convivência e de autoridade em Cristo, porque é Ele que vai garantir os resultados, e é Ele que libera uma palavra de ordem sobre as nossas vidas, para que a gente ande e para que a gente chegue até onde Ele está, porque é vontade dEle, é desejo dEle. Eu imagino Jesus sorrindo quando Pedro diz, deixa eu ir até aí, me manda ir até aí. Jesus diz, vem, é o que eu mais quero, é que você venha e ande da forma que eu ando e chegue até onde eu estou, é o que eu mais desejo, é o que Jesus mais deseja de nós, que a gente ande como Ele, que a gente entenda como Ele, que a gente conheça o Pai como Ele conhece, e que a gente revele ao Pai e ao mundo como Ele revelou. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos ter o entendimento renovado pelo Espírito de Deus. A multidão olha para o milagre em si, mas os discípulos estão enfrentando a tempestade para ser o milagre na vida dos outros, do outro lado. É ouvir a voz de Deus e atravessar do outro lado. É do outro lado, do lado que não é o dos nossos interesses, mas do interesse de Deus, do lado que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, do lado que eu não tenho o milagre, eu sou o milagre. Então Jesus manda a gente atravessar o mar para chegar desse outro lado, porque de um lado que eu vi a multiplicação do pães, do outro Jesus me desafia a ir para o outro lado, enfrentar a tempestade, para viver um sobrenatural dele, e para ser o milagre na vida das pessoas. Então a gente pode ficar com a multidão de um lado, ou a gente pode ouvir Jesus e atravessar para o outro lado, mas o desafio nosso é esse, atravessar. Jesus nos chama, vem atravessar comigo para o outro lado. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para celebrar a ceia do Senhor, porque o Espírito Santo proporcionou esse encontro, amém? E encontro promovido pelo Espírito Santo é muito além do que uma simples reunião. Por isso a gente precisa valorizar os encontros que Jesus nos proporciona. Encontros são um lugar onde Deus habita. Para chegar aqui nesse encontro foram vencidas barreiras, amém? Foram vencidas distâncias, muitas vezes, que não são distâncias geográficas apenas. Barreiras de desânimo são vencidas, muitas vezes, para a gente chegar até aqui. Amém, gente? Ou vai me dizer que você nunca desanimou e teve vontade de hoje eu não quero ir na igreja? Vai dizer para mim, talvez isso aconteça só comigo, ou você acha que não acontece comigo? Deixa eu confessar para você aqui, tem dia que eu estou tão angustiado e triste que não dá vontade de ir na igreja, eu tenho que vencer essa barreira, então eu tenho que valorizar quando eu chego aqui, porque o Espírito Santo me trouxe nesse encontro, e me fez vencer essa barreira, essa distância, esse distanciamento, que é muito maior do que a geografia da minha casa em relação à igreja, dá para vir a pé, gasta um pouquinho mais de tempo, mas dá para vir tranquilo, sem problema. Mas tem distâncias que a gente percorreu para estar aqui hoje, para participar da ceia do Senhor, que a gente precisa considerar, para a gente poder valorizar esse encontro que Jesus nos proporcionou.
O Espírito Santo proporciona e continua proporcionando encontros, para que a gente, junto com o nosso irmão, possa partir o pão e celebrar tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. E Ele ofereceu a si mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Uma vez Pedro encontrou Cornélio. Os dois estavam em momentos de oração. Mas o Espírito Santo proporcionou esse encontro. E uma barreira foi quebrada. A barreira da religião. Porque o judeu não podia entrar na casa de um gentil e falar para um gentil. E estar em ter comunhão com o gentil. Uma barreira da religião foi quebrada, a barreira cultural foi quebrada, porque ele estava ali sobre alguém que tinha comando, que recebia a ordem daqueles que eram seus opressores. Era o Império Romano que oprimia o povo de Israel. Então essa barreira também foi quebrada. A barreira talvez de Pedro de dizer, eu não quero ir na casa deles, eu por mim não estaria lá, porque é isso que Pedro fala logo que entra na casa de Cornélio. Ele vai dizer, por mim eu não estaria aqui, mas é o Espírito Santo de Deus que me trouxe. Ele me proporcionou esse encontro. Deus mandou eu vir, eu estou aqui. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa, ou Ele já está fazendo alguma coisa. Então eu preciso valorizar o encontro que Deus me proporciona para estar aqui com vocês, irmãos. Preciso valorizar isso, preciso amar isso. Porque vencido, talvez você tenha vencido distâncias ainda maiores do que a que eu venci. Talvez você tenha vencido barreiras maiores, ultrapassado barreiras maiores, para ter esse encontro aqui. Portanto, agora, assim como Jesus era guiado e cheio do Espírito Santo, nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo, e não oferecer nenhum tipo de resistência ao Espírito Santo de Deus. Amém? Nenhum espírito de barreira, nenhum tipo de oposição ao mover a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso deixar toda a liberdade, me entregar por inteiro, me render por inteiro ao Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser, nessa noite, fazer essa oração de rendição, e dizer, Espírito Santo de Deus, toma-me por inteiro, eu estou inteiro em tuas mãos e não ofereço nenhuma resistência. Não ofereço nenhuma resistência nos meus sentimentos. Não quero oferecer resistência no meu comportamento. Não quero oferecer, eu quero assim como Jesus foi orientado, guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero também ser. Amém? Em nome de Jesus.